Está começando o primeiro Comentando Especial de 2024! Yeah! Brincadeiras à parte, estamos aí. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E como eu prometi lá no episódio que saiu domingo, o primeiro episódio do ano não poderia ser diferente, né? Considerando que, pasmem, faz uma semana que o anime acabou, então acho que tá permitido falar. Hoje eu vou comentar, no geral mesmo, um papão sobre o Paradox Live The Animation. Então senta a bunda aí, vamos conversar, vou contextualizar algumas coisas, vou tentar explicar esse final, porque puta merda, mano, que final bom! E sim, hoje eu vou brincar bastante, vou fazer um pouco diferente, tá? Mas antes da gente começar a falar, vou dar uma introdução aqui, porque às vezes tá caindo de paraquedas, não quer ouvir o episódio 99 lá com 1 hora de duração, pá! Não quer ouvir minha análise dos episódios ali, de alguns episódios da série? Paradox Live ele é uma franquia multimídia que foi criada pela Avex em parceria com a GC Rest e teve o debut em fevereiro de 2020, conta até o momento com mais de 20 álbuns, né, na época, né, que o anime sai. Quando o anime tava pra sair, ele já tava ali com cerca de 20, 22 álbuns. Atualmente devem ser aí cerca de 23, isso entre single, álbum, ao vivo e tudo mais. A franquia tem um mangá que é publicado na Zero Comic Sun, 2 live stages, na verdade 4 atualmente, porque tinham saído 2, e aí desses 2 foi originalizado Rap Battles dos live stages, então se eu não falei a memória, atualmente são 4. Tá? O anime ele começou a ser exibido em outubro de 2023, foi até o dia 26, rendeu ao todo 12 episódios, ele adapta toda a primeira leva de álbuns, né? Ele adapta cerca de 8 álbuns mais ou menos, né? As Battle Stage, né? O Opening Show, 6 Battle Stage e 2 álbuns. Então são 9, se não me falha a memória. São 9, se não me falha a memória, mas o Trap não conta, então... Qual que é a premissa de Paradox Live? Isso eu vou explicar de uma forma bem resumida, apesar de eu não ser necessariamente a melhor pessoa para resumos. Paradox Live ele conta de um futuro distante, aí, não, futuro, onde foi encontrado um metal que ele cria ilusões. Ele reage muito bem com músicas, só que na música onde ele melhor se encontrou, né, para reações é no hip hop. E com isso nós temos 4 grupos que são apresentados, que são grupos que é o Bei, o Akanyatsura, o Cosme e o The Cat Whiskers, que são grupos que fazem música, né, cantam hip hop, cada um com sua pegada dentro do estilo hip hop. Ah, não acho que é hip hop, cara, aí já não é comigo, aí você vai lá e reclama com a Avex. Eu tô falando conforme o que eles fazem. E eles criam ilusões até o momento que, logo no primeiro episódio, eles recebem a cartinha na qual informa que eles foram convidados pro Paradox Live lá, que é a batalha, num clube lendário, que é o Paradox Club, que é o clube onde teve o debut da dupla lendária, que é o Buraikan. E ao longo dos episódios nós vamos conhecendo os dramas, dilemas, os traumas dos personagens, a gente vai abordando tudo isso. Tá? Sinopse simples, básica, pra tentar explicar o mínimo possível. Porque, né, tem o episódio 99, se você quer entender qual é o detalhe, vai lá ouvir 99. É quase 1 hora de entretenimento de eu falando de Paradox Live e demonstrando o quanto eu gosto dessa franquia. Mas vamos fazer até o anime, tá? Porque assim, o anime é uma coisa que sempre entendemos quando a gente fala em adaptação de qualquer coisa. O anime ele sempre tem grata missão de adaptar um material que ele já existe, o qual ele já tem uma estrutura, o qual aquele material já tem uma forma de trabalhar. Quando a gente fala em franquias multimídia, é ainda mais complicado, porque o estúdio, o roteirista, todo mundo eles têm uma missão um pouquinho mais ingrata. Você tem que adaptar um negócio que ele já tem toda uma formação. Paradox Live, ele já tem todo um enredo narrativo. O arroz com feijão do enredo narrativo tá no drama track de cada CD, cada álbum. E a história inteira, ela vai seguindo aqueles drama track. Então, você já tem o caminho das pedras. Como você faz uma adaptação de algo tendo, literalmente, aquilo em áudio, sendo que você basicamente só podia animar e transformar aquilo em um anime? Você faz o que foi feito aqui. Sei que tem gente no fandom talvez que não curta tanto, algumas liberdades que foram tomadas e tal, mas a ideia que foi tomada nesse anime foi muito corajosa, que foi pegar o máximo possível de drama track, incluir em alguns pequenos pontos ali mais originais, que é por exemplo o da Altar Trigger, e você fazer esse encaixe para gerar uma temporada que ela reverbera bem, ela tem uns momentos muito consistentes naquilo que se propõe, ela tem episódios muito bons,
né? Vide o meu podcast que eu falo desses episódios, de alguns episódios muito marcantes. Ela trabalha bem os conceitos das Battle Stages, né? Então, tipo assim, é o conceito de ambição. A gente vai mostrar os meninos do Bay, que são extremamente inteligentes, que tem o Allen, que é ambicioso e tal. A gente vai trabalhar o conceito de orgulho, então a gente vai novamente focar no bem, no orgulho de cada um deles para estar ali. A gente vai trabalhar o conceito de justiça, vamos mostrar o The Cat Whiskers, né, tentando lutar por aquilo que eles acreditam firmemente. Vamos falar de família, a Kanyatsura e Cosme, né, vamos trabalhar isso. Né? Então, assim, são formas diferentes de se trabalhar, são formas inteligentes de se criar um enredo, sem parecer piegas. Eu vi muita gente que falou assim, por exemplo, em comentários na Crunchyroll, o anime é meme. Cara, é um anime de música, é óbvio que ele não vai ser a coisa mais revolucionária do mundo. A gente tem um âmbito atual onde tem diversas franquias. Só das que eu conheço e eu posso citar aqui dentro do mundo hip hop e rap, Hypnosis Mike, aí você tem Undead Item, e aí você pega a parte mais pop, Ensemble Stars, A3, Idolish 7, Utano Prince Sama, aí vai pra rock com Bang Dream, aí vai pra rock com Bakamatsuroku, o Double A Side do Bang Dream. Puta, você vai pra franquia, tem franquia pra caralho musicalmente falando. Se vocês quiserem, algum dia eu faço um listão OSP de São Paulo por si só de franquia musical, e vocês vão ver que existem franquias pra um caralho. Se você chutar uma árvore de franquia, cai franquia musical a dar com pau. Tem muita franquia. Então, você vir com um papo de mas o bagulho é meme, pra mim não cola, cara. Não é o melhor anime do mundo, isso é um fato. Pra mim, Paradox Live me pega muito pela questão musical e quando você vai entendendo a psique dos personagens, quando você vai entendendo os personagens. Porque todos eles têm um motivo pra, tipo assim, realmente fazer um bagulho. Porque eu falei do metalzinho que ressoa bem com a música e tal, e ele vira o metalzinho que é o Phantom Metal, que é sempre algo que eles usam, um item que eles usam pra gerar ilusãozinha. E aí teve cara que zoou, que falou assim, mas os caras dão vida, porque sim, é um metal e ele tem a reação química. E tem um pequeno problema. É tipo um contrato em branco, você tá assinando um contrato ciente que usar demais vai te matar. E não é como se ele gerasse dependência, você pode, simplesmente se não quiser usar. Mas no mundo onde todos eles entendem que tem uma banda que fez esse estouro, né, que foi o Buraikan, e eles acreditam que eles podem ser reconhecidos por algum motivo, algo assim, eles querem fazer esse som, eles querem realmente gerar aquilo que eles entendem, que eles veem por emoção. Então, sim, eles acreditam que arriscar a vida por aquilo que eles gostam é muito significativo. E isso, por si só, já dá uma certa, pra mim, uma coisa interessante, porque, cara, não é só tipo, vou usar o metalzinho aqui que muito provavelmente uma hora ou outra pode me corroer e me matar. Por graça, não, eu vou usar porque eu acredito no meu sonho e eu realmente quero fazer isso, eu realmente quero acreditar e fazer o meu melhor. Paulo, isso não sei o que... Não, cara, é uma ideia que pra mim ela é interessante. Eu gosto. Eu gosto até pelo fato de, tipo assim, terem plots que não foram abordados no anime e aqui nas Dramatrack ter um melhor esclarecimento. Exemplo, tem traumas que aqui não foram tratados. Tem uns 2 ou 3 personagens assim que a gente não teve tanto trauma abordado. E eles são melhores abordados dentro do Dramatrack e nos materiais, assim, referenciais. Mas, assim, é uma coisa que é bem pensada, porque, tipo assim, eu não posso tratar uns certos traumas, tipo do Simon, né, que é o vocalista da voz grossa do The Cat Whiskers, da maneira que ele deveria ser tratado num anime que você quer pegar um público mais adolescente, talvez, entende? Eu não posso também tratar não posso tratar certas coisas da maneira que poderia. Até escolhas musicais, às vezes você percebe que elas foram feitas de uma maneira um pouquinho mais inteligente, né? Um exemplo prático disso é o episódio que eu já mencionei, o Love, que pra mim eu tava em dúvida que música que eles usariam, porque uma música é extremamente melancólica e a outra é Depressão 3. E eles não optaram por nenhuma delas, criaram uma nova que é muito bonita. Quando o Buraikan aparece lá nos últimos episódios, eu achei que eles iam usar a primeira música do Buraikan. Eles fizeram lá um hip hopzinho lá original do Buraikan. Pra mim também show. E isso contrasta muito também com o que nós sabemos dentro da série. Porque dentro da série de Dramatrack, a gente sabe que o Buraikan aparece, tananã, faz o show, tem todo o momento lá do Cosme. Até o final do plot do Cosme no Dramatrack, até onde eu saiba, é um pouquinho diferente desse final aí da série. Porque a gente vai pra segunda parte, né?
E aí vale mencionar aqui, antes de eu continuar falando do anime, que sim, a gente ainda não sabe se terá uma segunda temporada. O que se sabe até o presente momento é que teremos um evento em abril, onde será um evento voltado pro anime. Ou seja, muito provavelmente podemos ter alguma coisa referente à segunda temporada. Eu acredito que tenha, até porque tem material pra adaptar a segunda temporada. Só vai ser mais banda pra caralho, eu vou ter que ver o Douga, mano. Puta merda. Mas é a vida. O mundo, ele não é 100% perfeito. Ele não é esse morango. Então, se eu quiser uma segunda temporada, eu vou ter que aturar o Douga 12 episódios e querendo bater nesse moleque. Mas, enfim. Voltando. A primeira temporada, ela tem uma estrutura muito legal. Pra mim, ela é bem consistente na sua proposta. Ela entrega uma sequência de episódios finais muito boa. Tá? Isso falando de forma técnica. Mas falando de forma técnica, com várias aspas, né? Falando mais da questão de roteiro, da forma como isso é trabalhado. Mas eu admito que eu gosto muito da maneira como o roteiro consegue criar um episódio de praia com cliffhanger bom o suficiente pra gente ter o episódio seguinte quebrando nos personagens. Porque o episódio 10, se não me falha a memória, é o 10, que é quando o Alan vai falar com o pai dele, é fudido, porque, puta, o moleque já tem um trauma foda com a família, e o pai dele vai e quebra ele, fala que ele quase matou o amigo, e não sei o que, e plá, 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 maceta o moleque no argumento, e o moleque fica todo destruído. Meio que ele desdenha do sonho do moleque, ao mesmo tempo que ele destrói a cabeça do moleque. A cabeça do moleque é extremamente fodida por causa desse velho, e o cara ainda consegue foder mais a cabeça dele. E o episódio 11, ele, puta, é Depressão 4, é um bagulho fortíssimo. Mano, assim, o episódio 11, ele, pra mim, ele entra no episódio, um dos melhores episódios que eu valeria uma análise solo. Primeiramente, porque o acerto do roteiro foi fazer essa quebra. Tá? A escolha de roteiro em quebrar o Kanata, né, que é um dos meninos do Cosme, nesse episódio, foi fodida. E linka muito com o episódio 7. Esse episódio, a dica é, se você for de Paradox Live, assiste o 7 e presta muita atenção. Tá? Assiste o Love e presta muita atenção. Porque quando chegar no 11, e por consequência no final do 12, no 11 você quebra. No 11 você quebra, tipo, é foda. Em fins de metáfora, porque, como eu sempre digo, eu não trabalho com spoilers. E até porque, mesmo se eu fosse trabalhar, eu teria que esperar um mês pra esse episódio. Porque, mano, eu não acho justo, tipo, uma semana que o bagulho acabou de sair, eu fazer um negócio dando spoiler e contando tudo e tal. Mas o momento em que o Kanata, ele vê, ele se confronta com o abismo e ele percebe que nada é o que aparenta, vamos dizer assim, é foda. Porque é um momento que dá uma dorzinha, cara. Eu vendo esse episódio eu fiquei mal, porque, cara, dá uma dor real, assim. Você quebra junto com ele. Quando eles olham e falam, aquilo que você tá vendo não é o que você vê. Pelo contrário, não sobrou nada. Tudo que se sobra é a destruição. E, tipo, vamos colocar dessa forma. E, cara, é bem doloroso. É muito interessante porque você gera também você gera um bom gancho, assim. Você gera um bom plot pra que você encerrasse. E aí no episódio 12 tem um momento que o meu grande amigo Kako Ramone quebrou, porque no clímax do episódio, tendo em movimento, o cara pega e mete tem um orgulho, honrem o orgulho de ser rapper fantasma. E ele postou isso no Letterboxd. Kako, provavelmente você tá ouvindo esse episódio que eu te mandei. Irmão, eu vou seguir defendendo essa merda pelo resto da minha vida. Eu sei que isso foi ridículo, mas eu vou seguir defendendo e você saiba disso. Porque, cara, real, eu entendi a birra dele. E se você fosse tão futão envolvido, você também ia ficar nessa mesma birra. Mas faz um pouquinho de sentido dentro do momento e pela pessoa que falou, né? Porque, assim, isso fica meio claro desde o primeiro episódio, se você tiver 2 minutos de atenção. A pessoa que aparece, né, nos últimos episódios ali, no momento do clímax, é um dos membros do Buraika, né? O Shura. E o Shura, ele que fala essa frase. Então, tipo assim, existe um peso maior quando essa frase é dita por ele. Porque quem tá falando isso é o cara que deu início a toda a segmentação do que virou as Phantom Lives. Então, assim, dentro da narrativa faz um certo sentido essa frase ser dita naquele exato momento. Então, deixando isso um pouco claro.
Mas é muito legal, porque até um rap original, né, dos grupos, ele é criado, então, muito provavelmente quando sai a soundtrack deve sair essas músicas que não entraram em álbuns nem nada, mas originais. Só que, cara, é bem legal mesmo, tipo, toda a forma como foi se pensado para que esse final fosse desenvolvido. Primeiro porque é um final que ele, se não houvesse uma possibilidade de segunda temporada, porque o arco não fechou e tudo mais, fecha-se bem, tá? Eu vou colocar dessa forma, fecha-se bem. Se você pega que existe um segundo arco, ele fecha de uma forma que tá todo mundo já no pique para uma segunda temporada. Então, sim, eu adoraria não, né? Eu desejo e sei e acredito piamente, e acredito e acredito que teremos sim uma segunda temporada. Mas é muito interessante a forma como eles decidem terminar, né? Porque a opção, ela existia de fazer de diversas formas. Dava para ser feito de diversas maneiras. E foi feita uma escolha. E eu gostei bastante. Além disso, eu gosto de uma questão que só quem prestou atenção, que quem prestar um pouquinho de atenção nas musiquinhas que tocam, vai perceber que no final a música de fundo, pra quem é mais fã para quem é mais fã Catapiolho vai perceber isso, que cada música do final bate um pouquinho com a vibe que eles estão entrando, né, que eles entram depois dessa maturidade aí da primeiro arco. Inclusive, eu quero mencionar que a soundtrack de fundo do Akan Yatsura no final é a música que é a mesma de quando eles foram apresentados no Road to the Legend, que é a Rondias, Akan Yatsura Vibes. Que, cara, é uma música linda, mas é uma boa, né? Eu tô muito perdido aqui pra falar, porque eu não quero ficar falando esse final, eu tô muito emocionado. Desculpa. Mas, assim, no geral, o que eu posso dizer, assim, sem encher mais linguiça do que eu já tô enchendo, porque eu já tô falando, já falei bastante, agora eu tô realmente enchendo linguiça. O que eu posso dizer agora é que, mano, no fim, é como eu disse, o saldo ele é mais positivo do que negativo, ele funciona de uma maneira mais completa. Eu poderia ficar analisando episódio por episódio aqui? Poderia. Mas eu acho que a ideia aqui é mais realmente dar meu parecer, de que, mano, foi um final muito da hora. Pra mim, ele foi um final muito bom. É um anime que, pra mim, como fã, e como alguém que assistiu toda a pré-temporada do anime de Hypnosis Mike, precisa terminar a segunda, eu posso falar pra você que é um anime que ele honra muito o que já tem no Drama Track. É um anime pra mim, assim, vai um 7 de 10. Se eu for dar nota, entendeu? Ou um 3,5 de 5, se você quiser. Porque ele é um pouco assim, ele é bem assim, tipo, Paulo, mas ele não tem arte bonita, ele tem um CGI feio. Sim, ele tem. Ele não tem uma arte bonita, mas ele é um anime que ele tem coração. Ele é um anime que ele tem algo a mais, assim, se você realmente é fã. Se você não é, ele não é um anime que ele vai olhar pra sua cara e vai fazer você se sentir excluído, pelo contrário, ele vai gerar realmente, assim, uma sensação de, putz, ele existiu. E é um anime divertido. Isso, inclusive, eu posso mencionar que eu fui acompanhando pelo Letterboxd, fui acompanhando, assim, por alguns locais e eu percebi que, tipo assim, a recepção da galera, num geral, assim, não é uma recepção ruim. A galera realmente... Tem a galera que não gosta e tá tudo bem, mas quem realmente abraçou e foi até o final e curtiu, valoriza e gosta, entendeu? Então, assim, é um anime que, putz, Paulo, eu tô com 2 dias, tô com uns 3 dias livre, quero assistir alguma coisa, assim, pra conhecer algo novo. Vai no Paradox Live, são 12 episódios. O máximo que você vai fazer é, tipo, sei lá, por dia você vai ver 3 episódios, se for pegar 4 dias, você vai perder aí 1 hora e pouca do seu dia, mas, porra, no fim das contas vai ser um anime que talvez você se divirta ou queira conhecer algumas músicas, nem que seja de um dos grupos. Tá, mas assim, sempre lembrando que Paradox Live The Animation está disponível legalmente na Crunchyroll, então confiram por lá, né? E, cara, Paulo, não confio na sua avaliação. Então, por favor, My Anime List, pode ir lá no Crunchyroll também, que no Crunchyroll tem algumas resenhas, nos episódios. Letterboxd tem análise também, a galera comenta nos episódios. Então, assim, de forma geral, não é eu que tô só falando aqui, nossa, eu gosto. Eu gosto porque, porra, eu sempre fui fã de Paradox Live, eu tenho uma história longa com a série. Mas às vezes a pessoa não gosta tanto e pode falar pra você, pô, é um bom passatempo, é um bom anime pra se passar um momento. No meio de trocentos animezetes estranhos aí que surgem, e secais, mano, vê um Paradox Live às vezes varia um pouquinho, tá? Mas, no geral, é isso que eu tinha pra falar de Paradox Live da Animation. Posso fazer um episódio mais longo? Sim. A ideia tá
humanamente de fazer um episódio falando um pouco melhor sobre cada Battle Stage, né? E talvez até mencionando os paralelos aí. Mas isso aí vai ficar por mais meio do ano, porque eu tenho que sentar com calma, ouvir, ler cada tradução, e é bastante. Porque cada drama track tem uma média de 20 minutos, cara. Tem drama track aí de 25, tem drama track que é literalmente um episódio. E aí ler a tradução inteira, tudo, demora um tempinho, sentar, anotar tudo, então demora. Esse trampo, ele tá em mente, mas ele vai ficar aí mais pro meio do ano, certo? Mas assim, tenho aqui a caixinha. Se você assistiu o Paradox Live, comenta o que você achou. Se você não assistiu, também comenta o que você espera, né? Não deixa também de indicar o podcast para algum amigo. Se você tá vindo pela primeira vez por indicação de alguém, ou até mesmo porque você procurou no feed e achou, seja muito bem-vindo e não deixa de seguir, né, o podcast, e até para você ter as atualizações sempre que sair episódio novo. Lembrando sempre que esse é o primeiro episódio aí da terça, ou o segundo, não sei como é que vai ficar a ordem, mas já temos aí, tem um episódio regular, que é o primeiro da sexta temporada aí pra vocês ouvirem, e ou vai sair, mas de uma forma ou de outra, espero que vocês curtem esse primeiro episódio. Lembrando sempre que o Comentando ele é um podcast semanal, que ele sai todas as terças e quintas. Os especiais, extras, eles saem em datas diferentes. Especiais, ele vai sempre sair em data diferente, em horário também diferente. O extra, ele sempre vai sair de uma forma mais maluca ainda. O extra, ele realmente é bem maluco mesmo, ainda tem que... Esse aí é sem periodicidade. Tá? Mas por hora é isso. O Comentando, ele tá nos principais agregadores, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e Spotify. Tá? Então não deixa aí de ouvir pelo seu agregador favorito. Não deixa também de avaliar, se o seu agregador permitir avaliação. Tá? Mas por hora é isso. Um abraço e nós fomos!